Bom dia, Vide. Que legal estar aqui com vocês. A Ju mandou muitos abraços. Ela gostaria de mandar a lembrança para todo mundo, mas aí não teria como trazer, né? Mas ela falou, mando você e o Rafa, não sei se serve. Então estamos eu e o Rafa estamos aqui também como lembrança da Ju. A Aline está na Inglaterra. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rondi, fui pastor aqui na Vide por 4 anos e alguma coisa. Depois passei aí essa tarefa, essa missão para o Valmir, família, com muita alegria no coração por saber quem eles são. E é uma alegria estar aqui, poder ter esse tempo com vocês. Me sinto em casa, estou em casa, então eu quero, como sempre, compartilhar da Palavra de Deus como na sala de casa. Então essa é a minha intenção aqui, nessa manhã, a gente poder conversar sobre aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E eu convido você a abrir lá em Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Um teólogo muito importante na história da Reforma, talvez o cérebro da Reforma protestante, chamado João Calvino, afirmou que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Eu tenho pensado muito a respeito e me feito uma pergunta: qual é o ídolo, ou quais são os ídolos do seu coração, Rondi? Quais são os ídolos que guerreiam contra Deus no seu coração, Rondi? Quais são os ídolos que talvez tomem parte do seu coração, tomando assim o lugar de Deus no seu coração? Eu tenho me feito essa pergunta. E quando eu faço essa pergunta a mim, eu começo a projetar também aos outros e pensar a respeito de nós como seres humanos. E essa manhã eu quero, dentro dessa ideia, eu quero compartilhar com vocês uma pergunta: por que ainda lutamos tanto por aceitação? Por que ainda lutamos tanto para sermos aceitos? E fazendo uma conexão com a questão dos ídolos no nosso coração, eu creio mesmo que um grande ídolo no meu coração e talvez no seu coração seja a aceitação.
nós queremos ser aceitos. Nós desejamos ser aceitos. E eu tenho pensado sobre isso em alguns pecados mais profundos a partir de mim. Alguns pecados do meu próprio coração e talvez do seu coração também, mas pecados mais profundos. Por exemplo, a vaidade. A vaidade. Eu não sei você, mas eu me acho bonito. Às vezes eu estou de manhã me arrumando na frente do espelho, falando, puxa vida, o Senhor caprichou, Deus. O Senhor caprichou. Aí pentei o meu cabelo, falo, legal, está tudo certo. Gente, presta atenção comigo no seguinte. No fundo, a vaidade tem uma questão de aceitação. Muitos vão dizer, uma aceitação, uma autoaceitação. Eu estou falando de vaidade como aquela vaidade exagerada, tá? Não aquela normal, comum de todos nós, que é buscar, se arrumar, enfim, ter um cuidado com o próprio corpo. Isso inclusive é bíblico, O corpo é templo do Espírito Santo, a gente deve cuidar do nosso corpo. Não estou dizendo do exagero, da vaidade exagerada. No fundo é uma busca por aceitação, porque autoaceitação pode até ser, mas não somos nós sozinhos que ditamos o padrão dessa vaidade, dessa estética visual, o padrão ou os padrões de beleza. Nós não fazemos isso sozinhos, outras pessoas fazem isso. Há um padrão no grupo que pertencemos, na cidade, no contexto, na sociedade. Há um padrão que nós buscamos fazer parte. E aí a gente faz de tudo para estar dentro desse padrão, desse suposto, desse pseudo padrão. Para sermos bonitos de acordo com o que a sociedade fala. Isso tem mudado no decorrer do tempo. Isso, se você for olhar para a história, você vai perceber que tem mudado. Eu vejo fotos antigas nossas lá em casa e a gente fala assim, puxa vida, que roupa que a gente usava, Coisa estranha. Era o padrão da época, era bonito para a época, hoje não é mais. Daqui uns anos nós vamos olhar para o que a gente usa hoje e achar que não é legal. Isso muda, isso é dinâmico. Mas no fundo, ou no profundo do nosso coração, quando nós nos jogamos nesse pecado da vaidade, nós estamos buscando por aceitação. A gente quer ser aceito. As nossas redes sociais falam bastante sobre isso, Só a foto bonita, só a foto legal, a gente trata as nossas fotos. Eu não sei se você já passou por isso, você conhece uma pessoa pela rede social, e aí quando você conhece pessoalmente, você fala assim, mas será que é a mesma pessoa? Não parece, aí você fica naquela dúvida, não é, porque realmente não parece. A impureza sexual, ou a sexualidade, ou a maneira de lidar com a sexualidade, deturpando aquilo que Deus criou para ser bom, deturpando aquilo que Deus criou para ser puro, legal, na nossa sexualidade. Às vezes nos jogamos a impureza sexual para sermos aceitos. A gente quer que alguém nos aceite, aceite o nosso corpo, aceite, o nosso ser, mas muito mais pensando como corpo, como uma máquina de prazer. E a gente se joga nisso para sermos aceitos, ao mesmo tempo que lidamos com a nossa própria aceitação. A ganância. Alguém já disse que a gente não quer ter as coisas porque a gente quer ter as coisas. A gente quer ter as coisas para ter mais do que o nosso amiguinho. A graça da ganância é você ter mais que o outro. Você não quer ter porque você simplesmente quer ter aquilo. É que eu quero ter porque eu vou ser melhor do que o meu colega. Se o meu colega não conseguiu comprar aquele carro, eu vou comprar. Se o meu colega não conseguiu ter uma casa na praia, eu vou ter.
A gente quer ter, a graça na verdade é ter mais que o outro, é ser bem mais sucedido. E essa questão de ser bem sucedido segundo os padrões da sociedade também é uma questão de aceitação. A sociedade olha para mim e fala: aquele cara é bem sucedido, aquela mulher é bem sucedida, olha só como ela se colocou na sociedade, olha só o que ela alcançou, o que ele alcançou, onde ela está, onde ele está na sociedade. Então quem vive atrás da ganância, vive atrás de aceitação. Eu quero ser aceito. Gente, parênteses, aqui em Belém é muito forte a questão do status. Lá em Monte Verde eu mostro para o Rafa às vezes a gente está andando lá, aí passa e tem um cara carregando lenha. Eu falo: Rafa, tá vendo aquele cara lá? Tô vendo, pai. Aquele cara é dono dos 2 maiores hotéis aqui de Monte Verde. O cara é podre de rico. Olha como ele está ali, ó, tranquilo, trabalhando normal, fazendo as coisas que precisam ser feitas, sem status nenhum. Porque o status é busca por aceitação. De onde que você tira tudo isso? Deixa Gênesis marcado, vai só dar uma corridinha em Colossenses. Olha o que Paulo diz. Dá uma olhadinha em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante esse texto, Paulo falando àquela igreja ali, aqueles irmãos e irmãs. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Paulo vai dizer que a ganância, ela é um ídolo do coração, mas eu acredito, olhando para o contexto e percebendo ali a disposição do texto, é que não é só a ganância. Paulo está dizendo que as demais coisas também são ídolos do coração. E se você volta para o texto ali, você olha e fala: que interessante, cara. Ídolos do nosso coração. E eu estou trazendo para vocês a ideia de que muito disso está, não todas as coisas, mas muito está conectado à questão de sermos aceitos. Nós buscamos ser aceitos o tempo todo. A gente quer ser aceito. Talvez seja uma das grandes crises na igreja e da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, a igreja com a sociedade, a igreja dentro dela, na sua dinâmica, é a busca por aceitação. E quando a gente volta para Jacó, quem era Jacó? Jacó era um patriarca. Jacó foi um dos pais da nação de Israel, neto de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, um grande nome na história de Israel. E Jacó era um cara que, desde o ventre da mãe, lutava por aceitação. Quando você vai olhar as narrativas bíblicas, e as narrativas bíblicas são muito interessantes, né? Quando você vai aqui para o Gênesis, você vai ver que na gestação, Esaú, né, e Jacó, 2 irmãos gêmeos, lutavam no ventre da mãe para ver quem ia sair primeiro. A narrativa, ela é interessante nesse sentido, né? O que ela está querendo trazer para a gente na ideia da vida de Jacó. Jacó, um homem que desde o ventre da mãe lutava por aceitação. Jacó lutou contra o seu irmão por aceitação. Jacó queria ser aceito pelo seu pai, Isaac. Porque Esaú acaba nascendo antes de Jacó, e naquele tempo isso era muito importante, o primogênito ele era mais esperado, e o primogênito era também mais presenteado, o primogênito tinha inclusive maior parte da herança na família. Esaú nasce antes de Jacó, e Jacó segurando no pé de Esaú, como que quem dissesse: olha, eu vou agarrado em você, nós vamos juntos. Só que Esaú nasce antes, e a partir
disso e da sua infância, adolescência, juventude, Jacó continua lutando por ser aceito pelo seu pai, porque ele não é o primogênito. Então Jacó começa a dar o seu jeitinho, não um jeitinho brasileiro, porque não era brasileiro, mas algo bem parecido. Jacó começa a usar da manipulação, do engano, para poder talvez ser aceito pelo seu pai. Jacó troca com seu irmão o direito de primogenitura. Jacó, ele fica esperto às situações da vida, em que momento ele consegue ou consiga manipular a situação para ter aquilo que ele desejava, mas ele não desejava o direito de ser o primogênito tão somente. Ele desejava ser aceito. Essa era a grande questão na vida de Jacó. Jacó quer a bênção do pai, Isaac. Jacó engana o seu pai, já velhinho, cego por causa da idade. Jacó se passa por Esaú, depois você pode ler com calma isso em casa, para receber a bênção do pai. Jacó engana o seu pai para ser abençoado, e isso acontece de novo. Jacó sabia que ia ser pego, Jacó sabia que o pai dele iria, mais cedo ou mais tarde, descobrir a sua farsa. Jacó sabia disso. Mas por que então Jacó se arriscou tanto por isso? Porque ele queria ouvir do seu pai a bênção. Como assim Isaac o faz? Isaac, achando que é Esaú, dá um cheiro em Jacó e diz: o seu cheiro é melhor do que o orvalho de muitas manhãs e montanhas. Jacó só queria receber um cheiro do pai dele e ouvir palavras de carinho, de reconhecimento, de bênção. Jacó queria ser aceito. Essa é a grande luta de Jacó. Talvez seja também a nossa grande luta. Mas o que Jacó faz com seu irmão Esaú é algo que causa um problema muito grave na família. Quando Esaú descobre, Esaú fica furioso contra Jacó. E Jacó precisa fugir. Jacó precisa sair da casa do seu pai porque está correndo risco. Pode ser que seu irmão venha e o mate. Então, Jacó ele precisa fugir. Jacó realmente vai para a casa de um tio, que depois, posteriormente, se torna também seu sogro. E aí é uma história longa, mas Jacó lá na terra onde Labão já morava, Jacó prospera. Inclusive o seu tio, o sogro, também prospera porque Jacó está lá. Jacó passa a ter um grande rebanho, muitos bens, casa-se com 2 filhas de Labão, e a história vai se desenrolando assim. Jacó quer casar com Raquel, mas o seu sogro engana e dá Lia, mas Jacó ele não aceita, porque ele quer ser aceito por Raquel. Jacó é o tempo todo buscando ser aceito, o tempo todo, e ele trabalha por isso, ele luta por isso, ele constrói então a sua família, e cresce e prospera até um momento que não dá para ele ficar mais lá junto com Labão. É impossível ele ficar junto com Labão, e ele precisa sair daquela terra. E assim ele o faz, só que ele fica sabendo que seu irmão está vindo encontrar com ele. Quando ele fica sabendo que seu irmão está vindo encontrar com ele, ele fala: puxa vida, agora o negócio azedou. Anos, décadas depois, o acerto de contas vai chegar. A conta chega. E aí Jacó começa na sua já dinâmica de vida a tramar o que ele vai fazer. O que eu faço para ser aceito pelo meu irmão? O que eu faço? Então Jacó começa a mandar presentinhos para o seu irmão. Sabendo o trajeto que o seu irmão está vindo, ele começa a mandar
ofertas, por assim dizer, animais, né? Coisas para que seu irmão seja acalmado no meio do caminho. Sabe aquele negócio quando o teu marido erra contra você e depois ele chega com um presentinho na mão? Que dá vontade de você jogar o presentinho na cara dele? Mas a intenção é amenizar ali, a intenção é acalmar a fera que você é em casa. A intenção é essa, acalmar. Ou o contrário, né? Pode ser também a esposa e o esposo. Jacó, ele começa a fazer isso. E daí ele também pensa, eu vou dividir minha família, porque se ele pegar alguém no caminho, uma outra parte se salva. E aí, vamos ver o que vai dar. Então Jacó trama tudo isso. E nesse contexto, nós chegamos nesse momento, em que Jacó faz tudo isso, divide a sua família, eles saem e Jacó decide ficar sozinho. Jacó precisa ficar sozinho. Jacó precisa desse momento dele só, até porque ele fala, amanhã é o dia do encontro com meu irmão, não sei o que vai acontecer. Jacó precisava de um tempo de preparação. Mas aí a narrativa diz que quando ele ficou sozinho, veio um homem e pôs-se a lutar com ele. Entenda aí que veio um vulto. Não é uma visagem, tá? Veio um vulto. Jacó não conseguia, naquele momento da noite, discernir exatamente quem era esse homem, ou isso na aparência de um homem. E esse vulto começa a lutar com Jacó pela madrugada fora. Está dizendo aqui até o amanhecer. Até amanhecer, Jacó lutando com algo que ele não via, ou que ele não conseguia discernir completamente. Jacó entra numa luta por horas com o vulto. Aí diz o texto que esse homem, esse vulto, viu que Jacó não ia parar. Jacó era um lutador, ele não ia parar de lutar. Então o texto diz que ele tocou na coxa de Jacó e deslocou a coxa. Entenda tocar aqui como um toquezinho de um dedo, um tapinha levinho assim, como que se mostrasse a Jacó, olha Jacó, o meu poder é esse aqui. Não pense que essa luta aqui é uma luta igual, que é parecida, que a nossa força é parecida. Não, o meu poder é esse, Jacó, vou tocar na tua coxa e vai deslocar a tua coxa. Só que isso não para Jacó. Ele continua lutando. E aí o vulto diz para Jacó, deixa eu ir, porque o dia já está amanhecendo. Deixa eu ir, porque já está clareando. E Jacó diz, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó vai lutar até o final. Jacó agora já tinha provado que esse homem era poderoso. Jacó começa a entender quem é esse homem, ou esse vulto. Porque depois diz o texto mais para frente que Jacó disse, olha, vi Deus face a face e não morri. Jacó sabia que se amanhecesse e ele visse Deus face a face, ele iria morrer, porque ninguém jamais viu a Deus. E se alguém ver a Deus face a face, será consumido. Não conseguimos, Jacó sabia disso, eu não posso ver Deus face a face. Jacó nesse momento deveria correr fora. Ao entender quem era aquele homem, Jacó deveria sair correndo e dizer, misericórdia Senhor, eu não posso ver a tua face, eu vou morrer. Mas Jacó lutava, Jacó queria a bênção, Jacó queria ser aceito. Então ele não corre, ele não vai embora, ele permanece, ele segura e diz, não, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Deus, eu busquei por isso a vida inteira.
Eu não entendia o que eu estava buscando, eu não entendia por que eu queria ser aceito, por quem eu queria. Eu estava entendendo tudo errado, Senhor, mas agora eu sei, eu entendo, eu consigo enxergar com mais profundidade. E agora que eu tenho essa oportunidade, eu não vou deixar o Senhor ir. Eu não vou deixá-lo ir antes que me abençoe. Jacó então encontra aquele que pode preencher o vazio do seu coração. Jacó finalmente encontra aquele que pode preencher. Jacó já tinha tentado de tudo. Todas as aceitações possíveis, inclusive da prosperidade, porque Jacó era muito rico. Nem na riqueza, nem na prosperidade, Jacó encontrou algo, alguém que preenchesse esse vazio, e Jacó encontra então em Deus. E ele luta até o fim, por ser abençoado por aquele que o abençoaria de uma vez por todas e saciaria a sede de Jacó. Saciaria a sua vontade de ser abençoado. Se a busca por sermos aceitos é talvez um grande ídolo do nosso coração, a gente já tem um caminho traçado importante aqui na narrativa. Em quem buscar? Onde nós encontramos? Onde nós encontramos aquele que sacia esse nosso desejo, mas é onde também nós nos encontramos como seres humanos criados por Ele, para Ele. É em Deus. Por isso Jacó pede ali que Deus o abençoe. E isso acontece, isso é muito bonito no texto. Isso é muito bonito no texto. Deus de fato, aquele homem, segundo a narrativa, o abençoa, porque diz ali no versículo 29, e o abençoou ali. Bênção nesse tempo, as bênçãos nesse tempo de Jacó eram proferidas, tá? Eram palavras. Como Isaac tinha abençoado Jacó, como seu pai Isaac tinha abençoado. Então eram palavras proferidas por alguém que estava abençoando. No texto, infelizmente, a gente não tem essas palavras. Elas foram ditas, porque Jacó foi abençoado. Deus o abençoou, esse homem o abençoou. As palavras foram ditas, nós não temos a narrativa. E aqui a gente pode ficar imaginando o que foi dito a Jacó. Eu gosto de pensar que foi algo parecido àquilo que foi dito a Jesus no seu batismo. Quando Deus diz em alto e bom som: este é meu filho amado, em quem me compraz, ou de quem eu me agrado. Este é meu filho amado, em quem me compraz. Eu acredito que da parte de Deus a bênção veio nesse sentido, porque essas palavras que estão registradas nos evangelhos, ditas a Jesus, ecoam também para nós, como filhos e filhas amados, amadas de Deus. É como se Deus dissesse a Jacó e também a nós: olha, não precisa mais, você não precisa mais buscar aceitação, você não precisa mais lutar por aceitação. Sabe por quê, meu filho, minha filha? Porque eu já te aceito. Eu já te aceitei. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem me comprazo. Jacó não precisa mais lutar, eu te abençoo aqui, você é meu filho amado.
Não busque mais, não precisa buscar mais. Saiba que você é meu filho amado. Eu não sei o quanto você luta por aceitação, eu sei o quanto eu luto por ser aceito. E eu tenho dito sempre que não somos nós que aceitamos a Deus, mas é Ele que nos aceita. E Ele consegue olhar para o mais profundo do meu coração, inclusive para ídolos dentro do meu coração, que guerreiam contra Ele, que tomam conta do espaço que é dele. E mesmo assim Ele continua dizendo: você é meu filho amado. Onde eu te aceito. Onde eu te aceito. As minhas crises talvez sejam muito de autoaceitação, que acaba tendo aí uma consequência, a aceitação dos outros. Eu acho que eu luto mais com autoaceitação. A minha tendência é sempre estar diante de Deus, dizendo: eu não mereço, eu não sou digno, porque eu... Que são perguntas infantis, inclusive. Talvez eu não estou entendendo muito bem a minha identidade em Cristo Jesus ainda. E Deus continua me abençoando e dizendo: onde eu já te aceito. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Eu me agrado em ti. Onde? Aí você escuta isso aí na tua cadeira e você fala assim: mas Deus sabe o que eu fiz no verão passado. Ele sabe também o que eu fiz. Bem que Monte Verde no verão não é muito verão, mas no inverno passado. E aí você fala assim: mas como assim Deus se agrada de mim? Como assim Deus me aceita se eu mesmo não aceito o que eu fiz? Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus. E sabe o que é muito legal? Eu não concordo com a ideia de que, às vezes na igreja a gente escuta muito isso, a gente está com esse vazio e com essa luta, essas crises no nosso coração, essa luta muitas vezes por aceitação, e a gente diz ou escuta o seguinte: olha, você precisa buscar Deus, porque Deus preenche esse vazio do seu coração. Bom, isso é verdade em partes, mas eu tenho algo a dizer para você: não é só Deus que preenche, não. Porque se fosse só Deus que preenchesse, a hora que nós entendêssemos isso, a gente já ia ficar com Ele, bum, pá, eternidade. Não, mas aí Ele larga a gente com as pessoas, Ele larga a gente num negócio estranho, difícil, chamado igreja. Que o pastor lá, Valmir, fica falando que a gente tem que ser comunidade, que a gente tem que se importar uns com os outros, que a gente tem que viver o consolo de Deus no meio da comunidade, que a gente tem que se amar, se cuidar, que a gente precisa se relacionar, que relacionamentos são importantes. Aí a gente fica escutando toda essa banda de história e fica pensando: peraí, não é Deus que preenche o vazio, não é só Deus. E tem muita gente hoje vivendo um cristianismo que é: eu adoro a Deus, odeio as pessoas, mas adoro a Deus. Como se isso fosse possível. Eu adoro o meu tempo devocional, eu adoro o meu tempo de oração, porque eu tenho o meu quarto. Assiste filme de Hollywood e fica pensando nessas coisas, né? É meu quarto de oração e tal, e blá 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 blá, mas não convive, não se importa, não se relaciona. E aí sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar com o vazio. Não vai preencher. Olha só o que acontece na vida de Jacó depois, porque Jacó vai para o encontro com Esaú, Jacó vai,
teve esse encontro com Deus, acredito que isso trouxe para ele mais serenidade, o texto até passa um pouco disso, né? Ele está mais sereno para esse encontro, ele se entendeu melhor, ele não precisa mais buscar a aceitação dos outros, no sentido que ele buscava como um ídolo do coração. Então ele vai para o encontro com Esaú, e quando ele vai para esse encontro, olha só o que diz o versículo 2 mesmo, colocou a serva, seus filhos à frente, Lia seus filhos depois, Raquel com José por último, capítulo 33, ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Jacó agora entendendo como funcionava a aceitação dele por Deus, um Deus que o aceitava e dizia a ele: eu te amo, Jacó, eu estou contigo, você é aceito, cara, eu te abençoo. Jacó agora tem uma experiência incrível com seu irmão, que poderia matá-lo, mas quando ele encontra com seu irmão, o seu irmão corre, abraça ele, se lança ao seu pescoço e o beija, e eles choram. Eles choram. Não teve espaço para morte, não teve espaço para raiva, só espaço para reconciliação, para aceitação nos termos bíblicos cristãos, reconciliação. Olha o que Jacó diz mais adiante. Jacó insiste com Esaú, Esaú não quer aceitar nenhuma das ofertas de Jacó, e Jacó insiste e disse: te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Com um vulto não podia amanhecer, mas eu lutei, eu precisava ser abençoado por aquele homem, por Deus, mas não podia ver a tua face ou a face daquele homem, porque eu ia morrer. Deus me poupou, eu lutei com ele e fui poupado, não morri. Agora Jacó encontra o seu irmão e vive uma cena linda de reconciliação e diz: olhar para você, ver a tua face, é como ver a face de Deus. Deus também está no outro. Quando nos reconciliamos, quando os nossos relacionamentos são transformados por Jesus, é como se víssemos a face do próprio Senhor. E nesse sentido é importante que nos aceitemos. Como vai funcionar a questão da aceitação no meio da igreja? Eu aceito só quem é da minha classe social. Aqueles que têm influência eu gosto de caminhar com eles. Quem não tem influência eu não quero saber. Não é sobre isso. Essa lógica não entra. A lógica é a lógica da reconciliação. A gente consegue se aceitar, a gente consegue aceitar uns aos outros, a gente consegue conviver, a gente consegue, enfim, ter uma vida em comum nas nossas diferenças, na pluralidade, que a igreja é plural. Pensamentos diferentes. Os pensamentos diferentes não nos separam. Não. Nós, pela reconciliação em Cristo Jesus, nós aceitamos o outro, a outra, mesmo com pensamentos, ideias diferentes, convicções diferentes das minhas. Porque Cristo, ou Deus em Cristo, faz de nós um só povo. Deus uniu aquilo que talvez, se não fosse Ele, logicamente não
não estaríamos unidos. Deus pode fazer isso. E quando a gente entende a questão da reconciliação e essa aceitação, porque nós precisamos sim, precisamos uns dos outros, nós não preencheremos esse vazio do nosso coração, nós não preencheremos só com Deus, na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. Gente, nós somos seres integrais, espirituais, nós devemos conviver uns com os outros, nós devemos errar uns com os outros inclusive. E quando errarmos e nos arrependemos, nós viveremos a reconciliação. E você aceitando o teu próximo, é como se você se aceitasse também e eu também. Eu sempre falei aqui na vida que meu pai disse que cada igreja tem o pastor que merece. Agora vocês estão bem, tem o Valmir. Mas na época que era comigo, eu pensava, coitado deles. Se cada igreja tem o pastor que merece, eles estão lascados. Só que em nenhum momento eu não me senti aceito por essa comunidade. E em nenhum momento também eu disse, eu não aceito essa comunidade. Porque fomos reconciliados em Cristo Jesus. Mas ainda continuamos lutando com os nossos ídolos do coração. E talvez muitos pecados profundos na tua vida, se você for parecido comigo, no fundo, aconteçam, porque você quer ser aceito ou aceita. Isso se tornou um ídolo no teu coração. Talvez você passe isso no seu casamento, com as expectativas que você criou em relação ao teu cônjuge. Você acha que ele ou ela vai suprir todas as suas expectativas, porque você quer ser aceito ou aceita. Talvez você passe isso na igreja, e aí qualquer coisa que aconteça aqui, você fala, eu vou embora. Mas por que você vai embora? Não, porque estou decepcionado. Mas por que você está decepcionado? Não, porque as pessoas não me dão atenção. Mas peraí, sonda um pouquinho melhor isso. Quanto você tem procurado as pessoas, e o quanto talvez essa seja a sua luta, e você quer ser aceito. E Deus está dizendo, você é meu filho amado, minha filha amada. Corre para a reconciliação. Reconcilie-se. Abrace, chore, busque o perdão. Nós temos vivido isso em casa e eu quero terminar com isso. Nesse tempo que a gente está lá, e não estamos tão envolvidos assim na igreja local, ministérios, isso vai acontecer agora a partir desse próximo ano. Para dar uma descansada e tal, a gente participa, mas não estamos com grandes tarefas. Então a gente tem pensado muito ali em casa, refletido a respeito. Às vezes eu vejo o quanto eu me cobro como pai, e talvez a minha luta seja em que hoje só o Rafa está em casa, né? E eu quero que o Rafa me aceite. E quando o Rafa não me aceita, a sensação é muito ruim. Chega uma época na adolescência que parece que o filho ou a filha tem ódio do pai e da mãe. Eu vivi esse outro lado como filho, agora como pai, como dói esse negócio. Porque eu quero que meu filho me aceite. E aí, ao ver em alguns momentos que meu filho não me aceita, isso dói demais. Dói demais. Hoje eu estava vindo, enfim, antes de vir para cá, eu conversando com a Ju, eu falei, Ju, acho que eu estou meio enferrujado, eu não sei, eu não tenho pregado, né? Eu estou nervoso, muito nervoso. E aí eu tenho essa loucura de ficar fazendo de memória as coisas e tal, uma colinha aqui, outra colar, mas não venho com esboço, nada, que eu quero que seja mais fluido. Aí minha esposa me aceita, ela já é o outro lado, que ela me aceita demais, né?
É muita graça de Deus, né? Ela me aceita até demais. Aí ela falou: Ronde, faz como você sempre faz aqui em casa com a gente, nas nossas devocionais. Conversa com eles. Tenho certeza de que vai ser uma bênção, vai ser profundo. E eu vim com esse sentimento de aceitação da minha esposa. E não estou dizendo, cadê o Rafa? Nem sei onde o Rafa está. Não sei se foi para lá. Está ali. Não estou dizendo que o Rafa não me aceita. É o que tem para hoje, né, Rafinha? Não tem o que fazer, né? Mas estou brincando, a gente tem um relacionamento muito bom. São momentos. E ele também está crescendo em maturidade. A minha esposa já madura. Mas o quanto isso é importante para a gente. E o quanto isso é importante aqui também, na comunidade de fé. Hoje eu recebi vários abraços, a saudade ela é recíproca. É bom a gente estar junto, é bom escutar vocês, é bom ouvir as histórias. Mas sabe o que é ainda mais gostoso? Aquele olhar de aceitação. Sabe o olhar de aceitação? Quando a gente é olhado assim, pô, você aceita no olhar. Isso é bom demais. Isso é graça de Deus. A gente só consegue se abraçar, chorar, agradecer ao Senhor pela reconciliação que Ele tem feito em nós, através de Cristo Jesus. As outras questões são pequenas, gente. Vamos viver isso aqui que nós conversamos nessa manhã. As coisas vão ser mais fluidas. Inclusive aqui na comunidade de fé. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe e que alegria estar aqui com vocês e que alegria ser e estar com vocês nessa manhã, que a gente possa ter outros momentos aí agradáveis. Que Deus abençoe vocês.